Imagina só, um salão parisiense, século XIX. Aquela luz de candelabros, sabe? Dourado, tapetes persas, móveis Luís XVI, livros por todo lado. Consigo visualizar. E aí aquele burburinho de conversas, talvez um piano tocando baixinho, e no meio disso tudo, uma anfitriã super elegante recebendo as pessoas. É uma imagem poderosa, né? Totalmente. É essa cena que a gente vai explorar hoje. Os salões literários europeus do século XIX. Espaços, assim, fundamentais para a cultura, para as ideias. Exatamente. E o nosso papo aqui se baseia em trechos de um livro, Inside the Gilded Rooms, 19th Century European Literary Salons. Um ótimo ponto de partida. A ideia é a gente entender, assim, o que eram esses salões, quem frequentava, o que discutiam, o que liam ali e, claro, qual foi o impacto real disso tudo, né? Cultural, social. Vamos mergulhar nisso. Vamos lá, eram espaços, olha, fascinantes. Funcionavam como microcosmos culturais mesmo. Bem ali na fronteira entre o que era privado, a casa, e a esfera pública intelectual. Uhum. Isso foi muito forte na França, claro. Mas a gente vê exemplos importantes também na Alemanha, na Inglaterra, Itália. Eram arenas onde a influência cultural e às vezes até política era exercida de um jeito bem sutil. E quem eram essas pessoas que circulavam por lá? Era só nobreza, galera bem nascida? Então, era elite educada sim. Mas o ponto-chave, eu acho, é o papel central das salontières, as anfitriãs. Ah, as mulheres. Exato. Mulheres da aristocracia ou da alta burguesia, muito cultas. Pensa numa Madame de Staël em Paris ou Rael Varnhagen em Berlim, Lady Holland em Londres. Nomes de peso. Sem dúvida. E o mais interessante é que, mesmo com as limitações formais para a educação feminina na época, elas tinham uma autoridade cultural impressionante nesses espaços. Isso é curioso. E o público era misto, homens e mulheres, mas bastante homogêneo no que a gente chama de capital simbólico, né? Prestígio, reconhecimento cultural. Entendi. Gente influente. Isso. Escritores tipo Byron, Stendhal, Flaubert, filósofos, políticos, artistas, todo mundo ali buscando legitimação, conexões e, claro, leitores para os seus trabalhos. Essa autoridade cultural feminina que você mencionou, isso era tranquilo para a época ou gerava alguma tensão ali dentro? Olha, com certeza tinha uma dinâmica complexa. A autoridade da Salonieri vinha da inteligência dela, da habilidade social, da capacidade de curar a conversa, né? Mas tudo isso dentro das regras sociais impostas às mulheres. Imagino. Um equilíbrio delicado. Exatamente. Mas elas conseguiam sim pautar discussões, influenciar carreiras, era um poder real, ainda que diferente do poder masculino formal. Falando em dinâmica social. E a aparência? A etiqueta. Seda, musselina, fraques. Isso era parte do show também, certo? Com certeza. A vestimenta era parte da performance, sem dúvida. E a conversa? A conversa era uma arte. A famosa arte da conversação. Precisamente. Tinha que ter espírito, elegância, uma certa leveza, mesmo falando de coisa séria. A Benedita Craveri fala muito bem disso, desse equilíbrio entre inteligência, polidez e sagacidade, sabe? Era uma dança social e intelectual. E o que eles liam nesses encontros? Era só literatura? Que nada. Era bem variado. Literatura, claro, muito. Rousseau, Madame de Staël, Goethe, Balzac, George Sand, Victor Hugo, Jane Austen, as Bronte, Dickens da Inglaterra. Nossa, bastante coisa. E não parava aí. Filosofia também, Kant, Hegel. Ciência, os debates sobre Darwin ferviam. E política, claro, Tocqueville, por exemplo. E como funcionava essa leitura? Alguém lia em voz alta? Exato. Essa era uma prática muito interessante. A leitura em voz alta. E muitas vezes, olha só, de obras que ainda nem tinham sido publicadas. Sério? Tipo um teste? Exatamente. Imagina um Stendhal, um Flaubert, lendo trechos de um livro novo para aquele público super seleto. Funcionava como um termômetro, sabe? Uma espécie de teste beta cultural. Podia alavancar ou brecar a carreira de um autor ali mesmo. Uau! E essas leituras, essas discussões, elas saíam das paredes do salão?
Tinham algum efeito na sociedade lá fora? Ah, tinha um impacto forte, sim. Os salões eram tipo uns laboratórios éticos sociais. Laboratórios, como assim? Pensa assim, discutir personagens como a Emma Bovary ou a Jane Eyre, analisar obras como A Nova Heloísa do Rousseau, isso alimentava críticas à moral da época, aos casamentos arranjados. Uhum. Começava a questionar as coisas, né? Exatamente. Semeava ideias que depois iam florescer no feminismo pré-sufragista. O escândalo que foi Madame Bovary, por exemplo, ou a celebração da autonomia em Jane Eyre, mostra bem esse poder. Faz sentido. E tinha também salões só de mulheres, viu? Principalmente na Inglaterra, na Alemanha. Ali elas liam autoras como Austen, as Bronte, George Eliot. E isso ajudava a construir uma consciência de gênero coletiva, sabe? Que interessante isso. E como era a dinâmica na prática? Tinha uma ordem, um ritual para essas reuniões? Sim, sim. Tinha uma certa ritualística. A chegada dos convidados, o anúncio dos nomes, aí formavam-se grupinhos de conversa. A salonière era a maestrina, né? Ela guiava os temas, decidia o que ia ser lido. E a leitura de inéditos era estratégica para os autores, imagina? Totalmente. Uma boa recepção ali podia abrir muitas portas. E mesmo com toda a etiqueta, a política estava sempre ali, sabe? Às vezes mais velada, às vezes mais aberta. Tipo quais assuntos? Ah, dependia do lugar e da época, né? Mas debatiam liberalismo, abolicionismo, criticavam governos autoritários. Era um equilíbrio tenso entre a polidez exigida e a paixão pelas ideias. Então, para resumir, os salões eram mesmo encruzilhadas vitais, conectavam o privado e o público, a arte e a ideologia. E foram espaços que, olha só, permitiram uma forma bem particular de liderança feminina, simbólica, mas real, e ajudaram muito a formar a opinião pública culta da época. Olhando assim. Pensando no quadro geral, eles foram fundamentais para consolidar a leitura como uma prática social relevante e também foram o berço para ideias como liberalismo e os primeiros impulsos feministas. Fica claro, então, que ir a um salão desses no século XIX era bem mais do que só bater papo sobre livro, né? Era entrar num jogo estratégico mesmo, onde ideias, reputações, influência cultural, tudo isso circulava e acabava moldando a sociedade. Exatamente essa a dinâmica. E aí fica uma reflexão pra gente, né? Se a gente pensar nos nossos espaços de debate hoje, sei lá, redes sociais, fóruns na internet, clubes de leitura virtuais, será que eles espelham de alguma forma esses salões? Ou a maneira como as ideias circulam e a influência se constrói hoje é outra coisa, fundamentalmente diferente?